Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Poder sentar, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos no setembro da conquista. E eu estive, enquanto pastor presidente, pregava durante todo este mês, meditando na palavra de Deus. E eu não sei se os outros pregadores também acontece esse feito, mas muitas das vezes nós estamos meditando na Bíblia, na palavra de Deus, e parece que tem coisas que nós só descobrimos quando tem alguém pregando. Quando o pastor está pregando a palavra de Deus aqui, às vezes nós estamos ali observando as pérolas que Deus permite revelar ao nosso pastor, e nós vamos ali anotando, e muitas das vezes essas anotações ficam ali talvez um pouco esquecidas. Mas hoje pela tarde eu estava lembrando que durante este mês do setembro da conquista, eu estava meditando sobre 1 Samuel capítulo 16 e capítulo 17. E inspirado por Deus e pelas pregações do nosso pastor, eu estava ali procurando circunstâncias que muitas das vezes nos atrapalha a conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que muitas das vezes eu e você temos realmente obstáculos, situações, circunstâncias que nos fazem ficar distante da promessa ou de conquistar aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. E é verdade que é muito mais fácil ler a Bíblia, meditar na Bíblia, do que pregar a Bíblia. E enquanto eu meditava, eu achei 24 circunstâncias que faz com que eu e você, muitas vezes, não conquistemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Aí eu deixei de lado pelo menos 21 delas, e gostaria de dividir com você nessa noite 5 circunstâncias que não nos impedirão de conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? 5 circunstâncias que não nos impedirão de conquistar. Quando eu li o texto da palavra de Deus em 1 Samuel capítulo, eu consegui, meditando nesta palavra, entender que o propósito de Deus para a minha e para a sua vida, de muitas das vezes, nos faz até mesmo nós, os detentores da promessa, duvidar daquilo que Deus tem para fazer para mim e para você. Mas eu quero lhe dizer algo hoje, nesse exato momento, para você guardar do começo ao fim dessa palavra. Eu quero que você guarde a seguinte frase. Primeiro, você é detentor das promessas de Deus e você vai conquistá-las.
Eu preciso que você entenda isso, porque eu creio que estou pregando para as pessoas que mais têm promessas extraordinárias da parte de Deus. E eu acredito que se você é detentor das promessas de Deus na sua vida, e quando eu menciono para você que circunstâncias não impedirão que os projetos e as promessas de Deus se cumpram na sua vida, eu não sei quais são elas, mas eu sei que você pode enumerá-las, eu sei que você pode classificá-las, e você pode nesta noite dizer: eu estou esperando na promessa, eu estou esperando a conquista, mas eu sei que eu preciso passar por momentos de dificuldades, eu sei que eu preciso passar por momentos de provações, eu sei que eu preciso passar por momentos em que parece que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, mas quando alguém usado por Deus diz para mim que não há circunstâncias que possam impedir o que Deus preparou para você, você pode nesta noite dizer: eu creio, porque tudo o que Deus determinou para mim vai acontecer. Quando nós começamos a meditar nas páginas da Bíblia Sagrada, eu quero que você entenda o contexto que eu vou lhe convencer a meditar comigo nesta noite. Nós precisamos voltar um pouco nas páginas da Bíblia e chegarmos em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 5. Quando o povo de Deus vai à procura de Samuel já velho, e Samuel recebe uma palavra do povo que lhe causa tristeza, que lhe causa amargura, porque o povo de Deus chega diante de Samuel e lhe fala a seguinte frase: escolhe agora para nós um rei, escolhe para nós agora um monarca que nos lidere de acordo com as outras nações. É verdade que você conhece muito bem esse texto, porque desde criancinha eu me lembro das pregações quando alguém dizia que certo tempo o povo de Deus pediu para ter rei, porque as outras nações também tinham rei. É bem verdade que aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus e gostam de meditar na sua palavra, vai lembrar que em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, há uma promessa do próprio Deus para que Israel seja governado por um monarca. Logo, havia uma intenção de Deus de que o seu povo tivesse um rei, porém o tempo de ter rei não era neste tempo de Samuel. A verdade é que o texto nos diz que o Senhor escolheria alguém que iria ter o domínio como rei diante da nação, e que a nação obedeceria àquele rei. Porém, há outra promessa que eu preciso lhe lembrar, que está em Gênesis capítulo 49. Jacó, já velho, está entregando uma palavra profética para cada filho, e quando ele está entregando uma palavra profética, ele chama Judá, e quando Judá está próximo de Jacó, ele diz assim: olha, Judá, o cetro não se apartará de ti, nem o bastão de comando dos teus descendentes, e até o dia em que vem aquele que vai dominar sobre todas as coisas, o bastão de autoridade estará sobre Judá. Havia uma promessa de ter rei em Israel, mas a promessa não estava no tempo de ser cumprida. Deixa eu abrir um parêntese para você, para te dizer uma coisa. Muitas das vezes você vai encontrar na Bíblia o homem tentando
mundo dá um jeitinho para a promessa ser adiantada. E talvez você se identifique com isso hoje, porque nós estamos vivendo a geração do micro-ondas. 3 minutos e já está pronto. 5 minutos e já dá para mudar. Mas a promessa que Deus tem feito na tua vida, Ele manda eu te dizer que você espere o tempo. Porque se vir antes do tempo, não vai ser cumprimento de promessa. Se vir antes do tempo, você não vai entender o processo que você passou. Aguenta o que você está passando agora, porque a promessa não é de micro-ondas, é de forno, e o barro demora para ficar pronto. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós encontramos também que quando o povo de Deus pede um líder por rei, quando o povo de Deus pede um monarca para ser governado, a segunda coisa que eu, quando era mais novo, errava, é que eu achava que quem escolheu Saul foi o povo de Deus. Deus permitiu que o desejo do povo fosse realizado e que eles tivessem um monarca. Ele fala para Samuel: este povo não está rejeitando a ti, Samuel, este povo está rejeitando a mim. Vamos lhe dar um rei. Porém, Deus não permitiu que o povo fizesse uma democracia para escolher ao seu rei. Quem escolheu Saul foi Deus. Quando Deus escolhe alguém como Saul, daqui a pouco você vai entender a devida promessa para Saul. Mas quando Deus escolhe o homem que ele vai levantar, a história de Saul, por muitas das vezes é lembrada só nos pontos negativos, mas é tão bonito o chamado de Saul. Se você meditar na palavra de Deus em 1 Samuel, a partir do capítulo 9, você vai ver como Deus trata o homem, como Deus trabalha com um homem que não tinha uma certa intimidade com ele, que tinha um distanciamento da palavra do profeta daquela época, mas que Deus foi trabalhando para trazê-lo para o centro da sua vontade. Eu tenho uma mensagem que gosto muito dela, que se intitula Quando se perde as jumentas. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas quero pelo menos lhe dizer uma coisa. Quando o Senhor determina que Saul será levantado para ser governo sobre o povo de Israel, o Senhor levanta uma situação. E quando você começa a ler o texto de 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 3, a situação que Deus forma para fazer um chamado especial para Saul é fazer com que a jumenta do seu pai seja perdida. Se eu lhe colocar num contexto histórico de Quis, pai de Saul, você vai entender que o jumento era um meio de transporte de carga daquela época. O jumento era um animal que tinha condição de transporte de longa distância, que tinha condição de transporte com carga e que tinha condição de fazer o que hoje faz um automóvel nos nossos dias. Agora você imagine para aquela época um homem que, se fosse em nossa época, teria uma grande frota de carro, de caminhão e de carreta, e de repente todos estavam perdidos. Ele chama o seu filho, chama um servo e diz: Saul, as jumentas do teu pai estão perdidas. Pega o meu servo e vai procurar as jumentas. Quando você para nesse contexto, você vai descobrir que quando Deus tem um chamado na nossa vida, nós passamos por percas. Quando Deus tem um chamado na sua vida, nós passamos por perdas. Quando Deus tem um chamado na sua vida, vai ter lugar que você vai perder alguma coisa e você não vai entender. Se Deus tem um chamado na sua vida, vai ter lugar que você vai perder alguma coisa e você não vai entender. A primeira
primeira verdade que eu preciso passar para você nesta noite, a primeira verdade que eu preciso passar para você nesta noite, é que quando o Senhor tem um plano na sua vida, você terá perdas, mas estas perdas será caminho de grandes ganhos que Deus vai trazer para você. Saul começa a caminhar e começa a procurar a jumenta do seu pai. E ele começa a passar de cidade por cidade, de caminho por caminho, de vilarejo por vilarejo. E segundo o contexto de 1 Samuel capítulo 9, ele faz uma volta e nada encontra, ao ponto dele chegar e dizer para o seu servo, e dizer para o moço: voltemos para casa, porque há de ser que papai parou de se preocupar com as jumentas e está preocupado com os seus filhos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, para não me atentar tanto em Samuel e Saul. Deixa eu dizer algo para a sua vida. Eu não sei o que você tem passado para estar na presença de Deus, mas eu quero lhe dizer nesta noite que, diferente de muita gente que perdeu, aquilo que você tem perdido será de grande ganho para a sua vida diante de Deus. Quando você chega no final de 1 Samuel, você vai encontrar o profeta dizendo para Saul: as jumentas já foram encontradas, mas você não está aqui por causa das jumentas. Eu não sei se você pode nesta noite olhar para alguém. Olha para alguém nesta noite. Deixa eu imitar o meu pastor e dizer: me ajuda a pregar. Dê uma olhada para ele e você vai falar uma frase para ele nesta noite. E a frase que você vai falar para ele é difícil de acreditar, mas você vai dizer para ele mesmo assim. Diga assim para ele: as tuas perdas são ganhos. As tuas perdas são ganhos. Talvez tenha alguém do outro lado que ainda não ouviu. Diz para ele: as tuas perdas são ganhos. Você pode levantar a sua mão. Deixa eu profetizar isso para você nesta noite. O Senhor Deus Todo-Poderoso permitiu que você perdesse, mas Ele está dizendo: grande será o ganho na minha presença. Você sabe que aqui tem que acontecer, que muitas vezes tem que acontecer para Deus te trazer para a presença dEle. Porque tem vezes que quando a gente está só no abano das folhas, a gente não consegue entender o tamanho da promessa. Porque muitas das vezes, quando a gente está só na brisa do vento, a gente não consegue entender o que Deus quer fazer da nossa vida. Mas é quando o negócio começa a ficar apertado, quando você dá uma olhada no saldo da conta da vida, quando você dá uma olhada no saldo das tuas emoções, e você diz: quantas coisas eu perdi por não entender a promessa. Você chega perto de Deus e Ele te diz nesta noite: você perdeu, mas você vai ganhar. Você perdeu, mas você vai ganhar. Você perdeu, mas você vai conquistar. Deixa eu dizer para você nesta noite que muitas das vezes, oh aleluia, eu e você temos que fazer uma escolha. Ou abraçamos e conquistamos a promessa, ou deixamos as coisas demorar para acontecer. Você sabe por que hoje você está na casa do pão adorando o nome de Jesus?
Você sabe por que hoje você veio buscar a presença de Deus? Você sabe por que hoje você veio determinado a colocar nos pés do Senhor o desafio que você está enfrentando? É porque você fez uma escolha. E a escolha que você fez foi a escolha certa. Você só vai conquistar quando você tiver colocado os seus desígnios na mão do Senhor. Agora você veja, para terminarmos sobre Saul, que se você meditar na palavra de Deus, você vai entender que o propósito de Deus na vida de Saul era um propósito maravilhoso. Mas pastor, o propósito não era na vida de Davi. Eu sei que você gosta de Bíblia. E um dia, a primeira vez que eu meditei neste versículo, deu um nó na cuca. Porque eu li 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, pastor. E eu descobri que nesse texto o Senhor, usando a Samuel para Saul, ele diz assim: agora o teu reino seria confirmado para sempre. E quando eu ouvi essa palavra, eu disse: não, Senhor. Porque em Gênesis, o Senhor disse em Gênesis 49, que a promessa era para Judá. Saul não faz parte com Judá. Porque o Senhor disse que o Senhor confirmaria o reino para sempre de Saul. Você está preparado para ouvir o que eu vou dizer de Deus para você? Eu acredito que você está no plano de Deus. Eu acredito que você está no centro da vontade de Deus. Mas você quer ver como Deus é tremendo e poderoso? Ainda que você não estivesse, ainda que você estivesse fora de projeto, por tua obediência e por tu estar no lugar certo e da maneira certa, Deus inseria você no projeto. Olha aí alguém acreditando na palavra. Eu vou melhorar. Você está aqui orando por alguém que não está aqui? Se prepara que eu vou liberar uma palavra profética para ele. Você está ouvindo, você está assistindo isso, está dizendo: para mim não, mas tem alguém que está fora da promessa. Tem alguém que está fora do projeto, desobedeceu, saiu, ficou distante. O Senhor está dizendo nesta noite que ainda que não esteja escrito no projeto, Ele faz um projeto novo e coloca no lugar. Mas onde tiver persistência e obediência, Ele vai fazer existir. O Senhor estava dizendo para Saul que mesmo Saul não sendo de Judá, ele estava dizendo que Saul, mesmo não sendo alvo da promessa de Judá, você sabe o que é que o texto me faz entender? Se prepare. Quando você chegar em casa, você pode meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Diz lá: será que aquele pregador está falando isso mesmo? Se eu disser para você que eu não sei como Deus ia cumprir a promessa na vida de Saul, eu não sei se existia um país novo, eu não sei se ele ia ganhar uma nação nova, eu não sei se Israel ia ser dividido, mas o Senhor estava dizendo para Saul: se tu tivesse me obedecido e permanecido na chamada que eu fiz para ti, eu ia perpetuar o teu nome na terra, e você teria uma dinastia para lembrar do seu nome. Mas é verdade que ele se distanciou, que ele saiu do alvo, que ele saiu do propósito da conquista. E nós começamos a ver uma nova história começando a ser escrita. Chegamos no momento da história em que a promessa de Gênesis ia começar a ser realizada. E no momento em que esta promessa começa a ser escrita na terra,
o Senhor fala um dos versículos que os irmãos mais conhecem, que é 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Quando o Senhor diz assim: o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto Saul não guardou o mandamento que o Senhor lhe ordenou. Você já leu Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22, que o Senhor, usando uma palavra neotestamentária para falar o mesmo que li, ele diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Você está preparado para o que eu vou dizer para você? Existem palavras na Bíblia que são colocadas para que eu e você entenda melhor a Deus. Quando você estiver vendo na Bíblia a palavra achar, a palavra procurar, mencionando a Deus, você vai entender que Deus poderoso e onisciente, e onipresente, e onipotente, não precisa procurar ninguém, porque Deus sabe exatamente onde está cada um dos seus no globo terra. Quando ele usa a palavra achei Davi, ele está usando uma linguagem humana, uma linguagem pessoal do homem, para explicar a sua grandeza. Em poucas palavras, ele está dizendo que no meio de milhões, que no meio de milhões, que no meio de uma multidão desta, ele viu alguém que era diferente. Ele viu alguém que estava disposto a cumprir a promessa de Deus. E eu quero lhe chamar nessa noite para você entender 3 circunstâncias, porque 2 eu já falei, que não pode impedir você de conquistar. Eu tenho certeza absoluta que uma dessas circunstâncias você está passando por ela. Você pode me ajudar a pregar e dizer comigo, em alto e bom som, diga assim comigo: minha estatura não pode impedir de conquistar. Diga assim comigo: meu local não pode impedir a minha vitória de chegar. Diga assim comigo: o tempo não tem poder de invalidar a promessa de Deus na minha vida. A pequenez não pode tirar nada do que você tem para conquistar na presença de Deus. Por que você está falando de pequenez? Porque eu tenho que adiantar e dizer para você que Samuel entrou na casa de Jessé. E quando ele entra na casa de Jessé, ele encontra um homem alto, forte, robusto. Vê um camarada assim, tipo pastor Genilson, e ele olha diante dele e fala no seu coração: está diante de mim o ungido do Senhor. Você quer saber onde é que estava o pastor Luiz nessa hora? Era o segundo? Não. Era o terceiro? Não. Era o quarto? Não. Era o quinto?
Não, era o sexto, era o sétimo, não, então era o oitavo. Se você quiser entender que o oitavo nem foi chamado para dentro de casa com seu pai, o oitavo nem colocado na mesa para conhecer o profeta, o oitavo estava no campo, o oitavo estava no pasto, o oitavo estava de trás das ovelhas, e o oitavo era chamado de pequeno, de mais novo, de menor. E eu vou dizer algo para você nesta noite. Se a sua estatura, e eu não estou falando de estatura de tamanho de homem neste momento, te faz se apequenar diante daquilo que Deus tem para fazer para você, eu vou te contar um segredo. Você sabe por que você é pequeno? Você sabe por que você é menor? Você sabe por que a sua estatura não é essas coisas todas? Você sabe por que você não chama atenção com a estatura? É porque Deus não quer mostrar tamanho de homens. Deus não quer mostrar estrela de ombro de homem. Deus quer pegar o pequeno para que a sua glória seja mostrada na frente de alguém. Você pode ser até não convidado. Você pode até não ser convidado, mas o Senhor manda te dizer: convidaram não, convidaram não. Pode até não convidar, mas você foi escolhido. Pode até não chamar primeiro, mas você não vai ser esquecido. Pode até não ser visto pelo homem, mas o Senhor te achou. Eu vou repetir para você entender melhor. Guarda isso aí no teu coração. Você pode não ter sido convidado, mas você foi escolhido. Você pode até não ter sido chamado, mas você não foi esquecido. O homem não viu você, mas Deus lhe achou. O seu tamanho não vai impedir você de conquistar aquilo que Deus preparou para a sua vida. O local não vai impedir você. Eita, que agora vai apertar só um pouquinho. De você provar das conquistas de Deus para a sua vida. Deixa eu começar pelo lado negativo, como os pregadores, meus amigos, contaram. Você sabe o que é que um local faz com a gente? Há quem diga assim: eu não vou prosperar, porque o local não dá fruto. Eu não vou prosperar onde eu estou. Eu não vou crescer onde eu estou. Por quê? Porque as condições não são favoráveis. Eu não tenho como alcançar e conquistar aquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu posso dizer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Você sabe o que é local para Deus? Local para Deus é onde Ele encontra alguém disposto a fazer a sua vontade. Se você estiver em um local e você entende que o seu Deus é capaz de levantar e de lhe fazer conquistar, Deus vai entregar tudo nas suas mãos. Eu vou melhorar este negócio. O Senhor diz assim para você, ó: onde pisar a planta do teu pé, onde pisar a planta do seu pé. Eu sei que o profeta dessa igreja gosta de fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para o teu pé direito aí, vê se dá para olhar para ele. Porque eu vou profetizar para você nesta noite. O Senhor está dizendo: o local é ruim, olha para o teu pé.
O local é ruim, olha para o teu pé. Não sei se tem um tamanho 44 ou se tem um tamanho 32, mas olha para o teu pé. Levanta ele um pouquinho assim e pisa no chão. Lembra daquele lugar ruim, com espinho e com abrolho, e diz: onde pisar a planta do meu pé, onde pisar a planta do meu pé. O Senhor está me liberando uma palavra. Eu vou dizer para você: Deus vai fazer pé de zimbro nascer naquele deserto. Deus vai fazer pé de zimbro nascer naquele deserto. Deus vai fazer sombra no deserto, porque o local não pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. O local é o problema. Aonde está Davi? Vou usar uma expressão. Davi está no meio do mato. Onde está Davi? Davi está atrás das malhadas de ovelha. E eu já disse para você que Davi nem convidado foi. Mas sabe de uma coisa? Davi sozinho, Davi pequeno e Davi num lugar desfavorável, fazia com que Deus fosse glorificado no sobrenatural. Vinha o urso, e Davi dizia: nas minhas ovelhas não. Pegava a funda e colocava o inimigo no chão. Você já viu algum homem, nem que seja um contorcionista ou um circo, pegar na barba de um leão? Mas um menino, no meio do pasto, pegava leão pela barba. Você sabe o que é o local para Deus? O local para Deus é onde você consegue ser alimentado por sua palavra. Você sabe onde é que Davi morava? Você sabe o nome da cidade que Davi morava? Davi não estava em um grande centro de Israel. Davi estava em Belém. Belém é casa do pão. Belém é casa de provisão. Belém é casa onde você é alimentado. Eu não sei como foi que você chegou aqui nesta cidade. Eu não sei como você chegou aqui nesse estado. Eu não sei como você chegou aqui nesta igreja. Mas recebe essa palavra que eu vou te dizer. Você está exatamente no lugar que Deus quis que você estivesse. E vou lhe dizer mais para terminar. Alguém já disse para você que o lugar onde você está ou é pequeno demais para você, ou é grande demais para você. Alguém já chegou e disse assim para você: esse lugar não é o seu. Que foi que você foi fazer lá? Quem te levou para lá? Quem te colocou nesta situação? Deixa eu ser profeta de Deus para você, para dizer que hoje, a essas horas e a este minuto, este lugar é o lugar que Deus determinou para você estar.
Deixa eu terminar. Porque eu quero lhe dizer nessa noite que a tua pequenez não vai impedir você de conquistar. Que o local onde você está não vai impedir você de conquistar. E que por último, o tempo não vai impedir você de conquistar. Você sabe o que é o tempo para nós? É um grande inimigo. Quando eu quero que ele passe rápido, ele passa devagar. Quando eu quero que ele demore, ele passa rápido. Quando eu estou esperando algo da parte de Deus, quando eu estou esperando algo que vai mudar a minha vida, eu nunca estou no Salmo 40. Eu sempre estou no Salmo 70. A irmã está esperando a bênção. O irmão está esperando a vitória. Ele não diz assim: Senhor, eu espero com paciência no Senhor. Mas ele diz: Senhor, apressa-te em socorrer-me. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Se você esquecer da mensagem inteira e lembrar disso aqui, eu ganhei minha noite. O tempo é seu amigo. Pastor, não, o senhor não está esperando como eu. O tempo é seu melhor amigo. Deixa eu imitar o pastor Jacques pela última vez hoje. Pergunte por quê. Porque o seu melhor amigo, o tempo, mostra de fato e de direito quem é você. Porque o tempo mostra de fato e de direito, como diz o pastor Alexandre, quem de fato você é, e mostra quem é que está do seu lado. Se você foi desfavorecido ao decorrer do tempo, eu tenho uma palavra boa para você. Se alguém desprezou o tamanho da sua chamada, quem vai mostrar para ele que tu tem chamada da parte de Deus é o tempo. Se alguém diz que você não tem valor, que você não tem história, deixa passar o tempo, porque o tempo vai mostrar o tamanho da história que Deus tem para a sua vida. Você sabe de uma coisa? Eu tenho que te dizer isso para eu encerrar nesta noite. Se você, eu sei que essa palavra tem endereço certo. Se você está questionando o modus operandi de Deus, para Deus cumprir a conquista da promessa sobre a sua vida, o Senhor está dizendo: não me questione, porque tua pequenez não pode impedir. O local onde você está não pode impedir. E o tempo é seu amigo para eu cumprir o que Ele vai fazer na sua vida. Eu encerro com uma frase nesta noite que você vai repetir comigo. E eu sei que você vai repetir só para o pastor terminar. Diga assim comigo: o tempo é a minha maior testemunha de que Ele é o pós-doutorado que me fará conquistar o que Deus determinou para a minha vida.
Só para você entender e dar mais um glória a Deus nesta noite. Você sabe por que Deus permitiu você passar pelo processo do tempo? É porque se Ele mandasse a bênção 1 minuto antes, você estragaria tudo. Ele está dizendo, passa pela graduação, passa pela pós-graduação. Tem mais tempo? Tem mais tempo, passa pelo mestrado, passa pelo doutorado. Não tá bom não, passa pelo pós-doutorado. E chega a uma condição que você diz assim, Senhor, agora eu estou pronto para conquistar. Levanta a sua mão direita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu libero sobre a sua vida uma palavra de conquista. E seja o que estiver impedindo, eu repreendo agora em nome de Jesus. E te digo, você vai conquistar. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Você não vai parar. Você não vai parar.